Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Abra a palavra do Senhor para a nossa meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Esse é um texto que já preguei para os jovens, mas ainda não preguei aqui na igreja. Um texto desafiador e muito atual para nós. Do versículos de 7 a 12, que é a última viagem missionária de Paulo, e Paulo está despedindo ali da igreja de Troade. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Posso ir? Até meia-noite? Eu vou estar começando a pregar, vai começar a sair gente assim, ó. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Um jovem dormiu no sermão de Paulo. Então, se alguém dormiu, pastor, né? Eu falei que preguei ontem na reunião da SAF, o pastor falou: alguém dormiu? Né? Então, se dormir, eu estou tranquilo que dormiram no sermão do apóstolo Paulo. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Amém? Diminuiu, amém. Então, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Deixa a palavra do Senhor aberta, que nós vamos caminhar nesse texto. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse privilégio maravilhoso de louvar, bendizer, glorificar o teu nome e aprender também meditando em tua palavra. Que o Senhor fale ao coração da tua igreja, ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas grandezas, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale ao coração da tua igreja, que eu seja apenas instrumento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esse texto aqui descreve algumas coisas interessantes de como que era a igreja e como eles se reuniam naquele tempo. Aqui fala que eles estavam num cenáculo, o cenáculo é a parte superior de uma casa, e aqui diz que era no terceiro andar. O cenáculo é um lugar espaçoso, onde se reuniam as pessoas ali naquele lugar. E aqui é interessante que é no primeiro dia da semana, era num domingo, como este. Eles estavam ali para ministrar a ceia e ouvir a palavra do Senhor no domingo, não no sábado. Mostrando que a igreja já nessa época, no início dela, já se reunia no domingo. Fazia parte da vida da igreja. E o apóstolo Paulo estava ali e ele pregou, e como nós lemos, o rapaz dormiu. E provavelmente, gente, à noite, e com aquelas lamparinas, porque não tinha eletricidade ainda, e muitas delas feitas de azeite, né, o combustível, ou de óleo de baleia, iluminava aquele cenáculo. Então imagina aquela luz amarela, e alguém pregando, e não sei, acho que o apóstolo Paulo falava um mesmo tom, e foi falando, e as pessoas ali, alguns, né, pelo menos eu sei que dormiu. Então, imagine aquele ambiente, se a gente abaixar a luz aqui, deixar só essas arandelas aqui assim, fica um clima que a gente propício, né? Já assim iluminado, a gente vê uns irmãos concordando com o sermão.
Amém. Aleluia. Né? Acorda assim, desesperado e tudo mais. Nós vemos aqui a igreja, e provavelmente estava cheia a igreja. E o nosso amigo chamado Eutico sentou na janela. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, meus irmãos, sobre esse sujeito que ficou na janela. Que, olhando para o Eutico, muitas vezes nós vemos Euticos dentro da igreja. E nós devemos estar atentos a isso. Nós devemos, lendo esse texto, esta história, atentar para a nossa própria vida, se nós não estamos sendo como esse rapaz, esse Eutico. Então eu gostaria de analisar com vocês algumas implicações que podem nos ensinar espiritualmente sobre a nossa vida, sobre o nosso andar com o Senhor, sobre a nossa vida aqui, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então nós temos algumas lições, eu gostaria de passar para os irmãos. A primeira lição que eu aprendo aqui é que janela não é lugar para se sentar. Janela não é lugar para se sentar. Você pode repetir isso comigo? Janela não é lugar. Quem fica na janela, na realidade, não está nem dentro e nem fora. Quem está na janela está vendo o apóstolo Paulo pregar, está vendo o Espírito Santo sendo derramado, está vendo o agir de Deus, o mover de Deus, as coisas maravilhosas que Deus está fazendo ali naquele cenáculo, o Espírito Santo falando ao coração das pessoas, mas quem está na janela está vendo isso, mas também está vendo lá fora. Está vendo as pessoas passarem, está vendo o bar, está vendo a procissão passar, o carnaval passar, está vendo muitas coisas lá fora. E apesar de estar vendo também coisas aqui dentro. E há muita gente assim dentro da igreja, gente sentada na janela. E janela não é lugar para se sentar, porque a pessoa não está nem dentro e nem fora, não está nem um pouco interessado nas coisas, se distrai facilmente com o que está acontecendo. Será que a nossa vida, quando cultuamos a Deus, nós colocamos realmente o nosso coração diante do Pai, ou estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora? Janela, querido, não é lugar para se sentar. É um lugar muito perigoso. Quem está na janela vê o que está aqui dentro, mas também participa das coisas lá fora. Quem está na janela tem uma vida aqui e outra lá. Gente que não é comprometida realmente com o Evangelho do Senhor Jesus. Gente que é uma coisa aqui na igreja e outra. Gente que lá fora participa da número 1 até 51. E acha que está tudo bem com a sua vida. Gente que está dentro da igreja, vem à igreja, mas depois vai atrás dos seus vícios. Gente que está dentro da igreja, mas depois sai da igreja, vai para motéis, com seus namoridos. É algo muito sério. Gente que não está comprometida, está no meio. Não é nem quente nem frio. Quem dera quem fosse quente ou frio. Mas eu estou ao ponto de vomitar, disse o Senhor Jesus. Lá no Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que o Senhor Jesus tinha vontade de vomitar. Porque não era nem quente nem fria, gente sentada na janela, gente que vê o movimento aqui dentro, até arrepia. Ai, que bonito, cantou aquela música, mas também está interessado no que está acontecendo lá fora. Sabe de tudo que acontece na mídia, na novela, fica bravo, discute. Já vi gente falar, não assisto mais novela, porque eu não gostei do final. Bem feito. Aí fala, não vou assistir mais. Depois está lá brigando de novo com a novela. E parece que discute. Já vi gente discutir na novela. Não acredito que ele falou, não vai fazer isso. É que sou do tempo mais velho, né, de novela lá, de quando eu não era crente, né? Odete Roitman. Aí, os mais velhos, quem mais novo? Depois explica para os mais novos aí, tá? Quem que é Odete Roitman? Quem matou Odete Roitman? Mas e tinha gente falando, mereceu morrer. É muito ruim, muito má. Fica lá, entrando.
na vida da novela e sem se interessar para as coisas de Deus. Abre mão do culto ao Senhor por coisas tão banais do lado de fora. Sendo que esse dia o Senhor fez para nós santificar, e esse dia é para Ele. No entanto, trocamos o Senhor por qualquer coisa. Igreja vira religiosismo, clube, ponto de encontro, bater papo. Gente que vem para a igreja, às vezes, para desfilar a última moda, mas não tem o coração voltado ao Senhor. Estar na janela é um perigo. Um pé na igreja, outro no mundo. Deus vomita. Gente que não assume. Eu não sei se você está na janela, querido. Mas, se tiver, sai dela. Porque janela não é lugar para se sentar. A segunda lição que eu vejo aqui é que quem fica na janela, dorme. O Eutico estava na janela, mas nem um pouco interessado, às vezes, o que estava acontecendo dentro da igreja. O agir e mover de Deus dentro da igreja. Esse dormir aqui é ficar insensível, é não se interessar, não se envolver mais. É uma pessoa que não participa, não assume o compromisso com Cristo. E essas pessoas que não assumem o compromisso com Cristo, de se envolver na obra do Senhor, uma hora dorme, fica insensível. Esse dormir é não reagir mais. Interessante o sono. Quando nós dormimos, nós relaxamos e nós sonhamos. Toda vez que nós dormimos, nós sonhamos. E a gente sonha em blocos, segundo alguns especialistas dizem. E a gente sabe quando a pessoa está sonhando, quando os olhos fechados, você olha, está movimentando. É as ondas REM, Rapid Eyes Movement. Meu inglês pensando que... essas ondas REM. Se você acorda nas ondas REM, você lembra do sono. Se você não acorda nessas ondas REM, você não lembra do sono. E quando você entra nessas ondas REM, você relaxa, E por isso que a gente não dorme em pé, não consegue, porque a gente relaxa, E a gente tem que deitar. Pássaro não tem ondas REM. Senão, já pensou? Chuva de passarinho. Então, o sono é interessante. E o Eutico, gente? O Eutico estava na janela e provavelmente entrou nessas ondas REM. O Eutico dormiu e nunca entrou nas ondas REM, ele relaxou e ele caiu. Qualquer que dormisse na janela do terceiro andar, cairia. Quem dorme não vê as bênçãos de Deus. Quem dorme fica insensível. Quem dorme espiritualmente é capaz de vir à igreja, mas não cultuar a Deus. Vem à igreja e louva a Deus, mas o coração está longe. É o que diz a palavra do Senhor. O profeta Isaías diz que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Gente insensível, que está na janela e estando na janela, dorme. Vem para a casa do Senhor, mas o coração longe. Vem para encontrar todo mundo, vem para encontrar amigo, vem para encontrar namorado, vem para desfilar a roupa, vem para bater papo, tudo, menos o Senhor. E quem dorme não se alegra com as coisas de Deus. Quem dorme deixa de se envolver e agir, ser usado nas mãos do Senhor. É um perigo. Isso, querido. Janela não é lugar para se sentar. Quem senta na janela, dorme. Quem senta na janela, dorme. E quem dorme, cai. O Eutico caiu do terceiro andar. O que significa esse cair? Significa voltar às velhas práticas erradas.
ao velho mundo. Significa voltar às práticas antigas, conversas imorais. E infelizmente há tanta gente assim na igreja, nas igrejas. Abra a palavra do Senhor aí em 2 Pedro. Olha só, a visão clara desse cair. 2 Pedro, capítulo de número 2. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixam enredar de novo, e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. Portanto, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso é cair, querido. Deus chamou ovelhas e não porcos. Deus nos chama de ovelhas e não de porcos. Esse é cair. E a gente dentro da igreja e fora da igreja, muita gente caída nos seus pecados, nas suas imundícias, e não se levantam, continuam na lama, e se alegram ao revolver-se na lama. Gente que estava no nosso meio. E nós que estamos aqui devemos tomar esse cuidado, de sair da janela, de parar de dormir na janela, porque é um perigo de nós cairmos. Crente que é crente não senta na janela. Crente que é crente tem o coração voltado ao Senhor. Crente que é crente está realmente vendo as coisas de Deus acontecer e sendo instrumento de Deus para que Deus possa agir na sua vida. Mas há muita gente dentro da igreja caída. E quem cai, morre. O Eutico caiu e morreu. Foi levantado morto, como diz a palavra. Ele não devia ter sentado na janela. Ele não devia ter dormido. Ele não devia ter caído. Mas caiu e morreu. Mas o bonito dessa história é que quando ele cai, é levantado morto, o apóstolo Paulo, que estava pregando, desce e vai ao encontro desse menino. O que o apóstolo Paulo faz? Bem feito! Eu falei para você, está vendo? Morto ouve? Não. O problema nosso é esse, que a gente começa a apontar o dedo para aqueles que caíram. Bem feito. Você merece. Não devia estar na janela. O pastor falou. Você ficou na janela. Lembra? Lembra do Eutico? Bem feito. Não. O apóstolo Paulo desce e abraça. Creio que orou. E esse menino ressuscita. E nos ensina que o abraço da igreja ressuscita. O abraço da igreja restaura. O abraço da igreja levanta o caído. Não aponta o dedo, mas abraça. Quantos irmãos nossos que estavam sentados aqui com a gente. Pessoas queridas e amadas que saíram por N motivos. E sabe do que eles precisam? De um abraço nosso. Creio que tem alguns irmãos que têm, às vezes, medo de vir à igreja novamente. Como a gente ouve algumas vezes. Nossa, você de novo aqui, hein? Nossa, o que aconteceu? Em vez de abraçar, oi querido, que bom te ver aqui. Olha, que alegria e tudo mais. Não, a gente já começa a apontar o dedo. As pessoas têm medo. O apóstolo Paulo desceu e abraçou o Eutico. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Que lições preciosas.
O apóstolo Paulo não passou um corretivo, ele estava morto e morto não houve. Eu quero desafiar a Igreja Central de Limeira a voltar a abraçar os caídos e os mortos. Se você lembra de alguém, manda uma mensagem, faz um telefonema falando: estamos sentindo sua falta, você é muito precioso para nós. Apareça, estamos esperando você. Essa é a responsabilidade que nós devemos fazer. Essas pessoas que entram aqui caídas, querido, que entram aqui sem Deus, que entram aqui sem esperança, precisam ser abraçadas pela igreja. Há pessoas que estão aqui hoje, sentaram, mas espera só uma atenção, só um abraço. Por isso o pastor Jonas sempre fala: dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E às vezes a gente dá uma olhadinha, eu não conheço, eu abraço esse que eu conheço. Não, às vezes não precisa abraçar, mas cumprimentar. Qual é o seu nome? Como você se chama? Seja bem-vindo. E às vezes, a gente vai quebrar a cara mesmo, como eu. Oi, tudo bem? É a primeira vez que você veio? Não, já faz 2 meses. Desculpa, eu não pude te conhecer, seja bem-vindo e tudo mais. Não tem problema. Mas vamos abraçar aqueles que estão caídos. O lindo do Evangelho é que quando o Evangelho restaura essas vidas, quando o Senhor Jesus entra nessas vidas, transforma essas pessoas, tornando uma pessoa mais maravilhosa, abençoada, abençoadora, com sentido na vida, uma pessoa valorizada. O abraço da igreja ressuscita, o abraço da igreja salva, o abraço da igreja restaura. O texto termina dizendo que eles ficaram confortados e alegres. Vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos vestir a camisa da igreja e vamos começar a sair da janela. Janela não é lugar para se sentar. E se você está na janela, querido, essa palavra é para você. E se você não está na janela, glória a Deus. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é de abraçar aqueles que caíram e chamar a atenção. Irmão, saia da janela, aí é muito perigoso. Estou aqui para ajudar você. Saíram todos confortados, depois de horas de pregação. Só estou na introdução. Queridos, vamos orar ao nosso Deus? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria de orar por você que veio aqui hoje, que você sabe que está longe do Senhor. Você já orou mais, você já leu mais a palavra do Senhor, você já se dedicou mais na obra do Senhor. Você que está na janela e você sabe que precisa de restauração. Se você está na janela, eu gostaria de orar por você. Levante uma das suas mãos, que eu gostaria de orar pela sua vida. Baixe sua cabeça, meu irmão. Ninguém precisa ficar olhando. Mas se você está na janela, eu quero orar pela sua vida. Amém, meu irmão. Pode abaixar. Mais alguém? Amém. Vou orar pela sua vida. Amém. Pode abaixar, querido. Pode abaixar, minha irmã. Mais alguém? Pode abaixar, meu irmão. Pode abaixar, minha irmã. Amém. Pode abaixar. Glória a Deus. Santo e maravilhoso Deus, aqui estamos nós, como igreja do Senhor Jesus, te adorando, cultuando, mas também, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, e nós oramos para isso. Nós pedimos para o Senhor falar ao nosso coração. Eu te louvo, ó Pai, por esses irmãos e irmãs que, com um gesto, ó Pai, reconhecendo que precisa do agir do Senhor, do abraço do Senhor, do toque do Senhor. Age nessas vidas, ó Pai, e restaura, levanta, e que eles voltem a ser, ó Pai, aquilo que eles foram um dia, dedicados, fervorosos, buscando a Tua presença. E aqueles, ó Pai, que não conhecem o Teu Evangelho, não sabem desse abraço maravilhoso, dessa boa nova, de que o Senhor morreu por nós na cruz, para nos dar salvação.
Em nome de Jesus, convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e que ela possa viver para Ti. Oramos como igreja também, ó Pai. Tem misericórdia de nós e perdoa o nosso pecado, por muitas vezes apontar o dedo, em vez de abraçar. Que nós sejamos uma igreja que venha abraçar e restaurar, e ressuscitar, ó Pai, aqueles que caíram um dia, que se afastaram do Teu Evangelho, que nós possamos ir atrás do perdido, ó Pai. Buscar essa ovelha do Senhor, e que ela possa voltar ao Teu redil, porque o Senhor morreu por ovelhas e não por porcos. Louvado seja o Teu nome, Santíssimo Deus, porque o Teu Santo Espírito é que nos capacita a fazer isso. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Que ninguém no nosso meio venha se sentar na janela. Que ninguém no nosso meio venha dormir nessa janela. Que ninguém do nosso meio venha cair dessa janela. Que ninguém do nosso meio venha morrer, ó Pai, mas venha ser restaurado, amparado pelos Teus braços de amor. E que nós, igreja, sejamos esses braços de amor para restaurar aqueles que estão longe do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador.